Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. Hoje eu quero falar sobre louvor em meio aos sofrimentos. Louvores em meio aos sofrimentos. A gente quer viver bem, todo mundo quer viver bem. E a gente acha que viver com Jesus é isenção de tudo quanto é sofrimento. E não é assim. Porque às vezes o sofrimento fortalece a nossa vida e é o agir de Deus na história. E quando nós nos convertemos, a gente tem que entender que a gente compra uma briga contra o mundo, contra a força das trevas e contra nós mesmos. E cada vez que a gente resolve fazer o bem ou lutar contra a nossa própria natureza, as consequências vão vir. A gente viu aqui, até aqui, a gente está estudando o livro de Atos. Quem está ouvindo hoje pela primeira vez, a gente está no capítulo 16. E nesse livro a gente tem aprendido muito a respeito da palavra do Senhor. E hoje a gente vai aprender como viver em meio aos sofrimentos. E como encarar os momentos difíceis da vida com atitude de louvor. E a gente vai aprender isso com Paulo e Silas. Só para a gente entender o contexto, ainda há pouco, como a gente já tinha lido, quem vai ver o capítulo todo, eles tinham libertado uma moça que ela tinha um espírito nela, espírito ruim, e esse espírito era de adivinho e ele dava lucro para os seus donos, ela era escrava. E esses homens fizeram um alvoroço e levaram Paulo e Silas a serem presos. E olha o que aconteceu com eles presos, depois de serem açoitados e sofrerem porque estavam fazendo bem. Mas para a gente entender, vamos ver esse trecho das Escrituras. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 22, só para a gente entender. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surraram com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeira e deram ordens ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhor, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: "Solte esses homens." Então o carcereiro disse a Paulo: "As autoridades mandaram soltá-los. Pode ir embora em paz." Até aqui tá bom, irmão. Irmãos, a gente vê nesse relato alguns princípios que dá pra gente aprender muitas coisas. Primeiro,
que a pregação do Evangelho traz consequências. Você tem que ter consciência de que você, quando prega o Evangelho, quando você resolve assumir um compromisso com Jesus, quando você resolve, você vai bater de frente contra muitas pessoas e muitas coisas. E eles aqui foram presos por causa disso. Então, ser cristão verdadeiro, ele traz uma consequência, que nem sempre é agradável, mas a vitória é garantida em Jesus. Irmãos, a gente talvez não consiga mensurar a surra que eles tomaram. Foram com vara. Eles deviam estar em carne viva, porque eles estavam fazendo bem, libertaram uma moça. Parece meio injusto, mas é assim. E depois eles ficaram presos na prisão, não assim só jogados numa cela. A palavra fala que eles ficaram com os pés meio trancados, era outro tipo de tortura. Eles ficavam numa posição que eles não podiam se mexer. Agora imagina, eles com as pernas trancadas, entre troncos, lanhados de tanto apanhar com aquela vara, por ter feito o bem. E o que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Ficaram lamentando, se arrependendo? Eles oravam e cantavam. Eles oravam e cantavam ao Senhor. E era um lugar escuro, afastado, porque eles sabiam em quem criam. Sabia que a vida não se acaba aqui. Tinham convicção da fé que eles tinham. Irmãos, a gente tem que aprender que no sofrimento, às vezes, onde parece que está tudo perdido, nós temos uma arma ao nosso lado. A oração, o louvor. Porque o louvor é uma atitude de gratidão. Não significa que eles não estavam sentindo dores, que eles não tinham medo, não. Eles estão mostrando aqui que eles temiam a Deus, sabiam por que estavam ali. E o que isso levou? Um milagre. Nem sempre vai acontecer milagres, porque muitos homens e mulheres morreram defendendo a fé. Mas aquele milagre ali, a gente fica pensando que foi muito para salvar o Paulo e Silas. Não. Foi mais para salvar o carcereiro. Dele se matar? Não. Do coração duro, talvez. Que depois dele ter visto aqueles homens que podiam ter fugido, o que espantou ele não foi o terremoto, não foi os louvores, foi a honestidade e a seriedade desses homens de Deus, que podiam ter ido embora, falando, olha, aqui foi Deus que nos livrou, vamos fugir. Não. Aquilo ali marcou. Ele se jogou de joelho e perguntou como que eles podiam ser salvos, ele e a sua família, porque ele viu ali um agir de Deus, não no acontecimento, mas na atitude de homens, e um homem cheio do poder de Deus, que não foi embora quando podia, e ele foi salvo, ele e sua casa, porque creram no Senhor. Aí fala que todos foram transformados por Deus. Mas por quê? Não é porque só viram os milagres, não. É porque a palavra de Deus foi pregada. Porque a palavra deixa bem claro que ele ficou anunciando ali o Evangelho. E foi o Evangelho que transformou sua família. Foi o Evangelho que salvou suas vidas. Então nesse capítulo 16, uma moça que foi buscar o Senhor em oração foi salva. Uma escrava foi salva. E esse moço, que era um carcereiro, um homem empregado, um homem que talvez tinha um bom salário, também foi salvo, que não acreditava. Mas o poder de Deus chegou nele através de um terremoto, algo que abriu seu coração. Eu não sei como é que está a tua vida, irmão, mas o poder de Deus transforma. E o poder de Deus pode vir a teu encontro para transformar toda a tua história. É só crer que será salvo você e sua casa. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por
por esse exemplo de Paulo e de Silas, que em meio aos sofrimentos mostra pra gente, Senhor, qual deve ser a nossa atitude. É te adorar, confiar em Ti. Mesmo que pareça tudo perdido, o Senhor cuida da gente. E Senhor, agora eu peço pelo meu irmão que está me ouvindo, Pai. De repente não consegue ter essa atitude de louvor porque o sofrimento que tem passado tem impedido ele de te adorar como deveria. Senhor, visita esse irmão, transforma a vida dele, Pai. Ajuda, Pai. E nos ajuda, Senhor, a levar essa palavra que liberta e transforma a vida. E obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado por cada um que está me ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, gostaria de te convidar a conhecer o nosso site. Lá tem todas essas mensagens, outras mensagens. A gente vai começar a botar algumas pregações de domingo para você conhecer um pouco como é que é a dinâmica da igreja, como é que é a nossa comunidade. Outra coisa, irmão, você pode baixar o aplicativo, né? E ter no seu celular e ouvir a hora que você quiser esses programas. Muitas pessoas eu envio pelo WhatsApp, mas às vezes dá problema. Então baixe o aplicativo, você mande um recado pra gente, a gente manda pra você, ou vai lá procurar Reflexões para a Vida. E a gente sempre manda na descrição esse aplicativo para quem pede, tá bom? Porque assim você vai estar nos ajudando, compartilhando a palavra também. Outro é se inscrever no nosso canal no YouTube, que toda vez que você for receber, toda vez que a gente coloca uma mensagem, você vai ser notificado, só se você se inscrever lá no canal e entrar no nosso site e nos seguir também. Porque o importante, irmão, não é estar nos seguindo, é pegar o material e ajudar a compartilhar o Evangelho, a levar essa mensagem para outras pessoas, é salvar o máximo de pessoas que a gente puder, para que a vida delas seja transformada, para que esse mundo possa ser salvo dessa destruição que está acontecendo. Muita gente não acredita em mais nada, pessoal, e às vezes a fé está sendo, às vezes não, muitas pessoas estão com sua fé abalada, não estão acreditando em mais nada. Precisamos de levar o Evangelho verdadeiro. Não quer dizer que o meu é o melhor, não é isso, e nem é meu, né? Arrogância, o que eu tenho pregado é a melhor coisa, não. Mas a gente tem que começar a levar o povo a ler a Bíblia, a ouvir a voz do Espírito Santo, a ser transformado por Deus e, acima de tudo, a ter uma convivência com o Pai. Acorde cedo, tenha uma vida de oração, isso vai mudar toda a tua história. Tenha intimidade com Deus. E esse projeto é para ajudar nessa intimidade. Ouça essas mensagens, compartilhe essas mensagens, comente se for possível, para nos ajudar, para nos animar, tá bom? E se precisar de ajuda, peça ajuda. Eu quero orar por você, eu quero conversar com você. E eu creio que o poder de Deus pode transformar nossas vidas. Assim como Paulo e Silas tiveram suas vidas renovadas, vamos dizer assim, libertos da prisão, Deus quer te libertar também. Confie nele, procure ele. Amém? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.